Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Marcos, Antônia, sejam Tudo bem, professor. bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho, né? Tá. Para o pessoal estar entrando. Jorge. Quanto tempo, né? Pois é. Que fase, né, professor? Olha, eu vou te contar que não está sendo fácil, viu, Marcos? Está muito difícil. A gente tem que se adaptar a muita coisa, né? E, assim, são muitas exigências que a gente tem. Exigências de alunos, exigências de cliente, e todo mundo dentro de casa, o meu filho com 2 anos e meio, toda hora chamando, sabe? E a gente tem que criar uma nova rotina. Talvez isso seja apenas uma fase de readaptação, né? E espero que a gente tenha força para aguentar, porque não está sendo fácil. É uma revolução, né? Oi? É uma revolução que está tendo aí. Após a revolução, a gente tem que ter adaptações, né? É, Eu também aqui com o gurizão aqui, ele é terrível. Eu fico... tô trancado aqui no quarto, aqui toda hora ele vem, bate na porta, chama. É uma adaptação feroz. E a gente tem que atender, né? o isolamento, além de mexer com o psicológico, né? Ele também vai mexer muito com a nossa estrutura financeira, né? Que acaba mexendo também. Nossa, muita coisa, muita coisa. Preocupação com a saúde, preocupação com a economia, preocupação de a gente atender vocês também, que é o nosso trabalho, né? E vou te contar, a gente vai ter enfrentar ainda muitos problemas. Nós temos muitos problemas pela frente, porque vai ter reclamação de aluno aí que não tem internet, que não teve condições de estar acompanhando, não tem condições de estar acompanhando as aulas. E ainda que a gente encaminhe os materiais, acredito que não vai suprir, né? Hoje mesmo, conversei com a Luciene, né? Pedi para ela umas orientações com o Zoom, porque a gente trabalha muito com a legislação. Eu quero trabalhar com vocês hoje a questão da lei do pacote anticrime que veio alterando o artigo 102 da lei de execução penal. E aí eu queria fazer uma comparação e trazer aí, para a gente vai precisar fazer um cálculo. E aí como que eu vou fazer só falando? Não tem como a gente, né? Aí ela me explicou como que funciona para eu adicionar aqui alguns arquivos. Aí vai ficar mais fácil para a gente trabalhar. Então, assim, é toda essa questão de estar se readaptando, né? E a semana passada eu fiquei sem internet, eu não conseguia fazer nada, tipo, compartilhar, baixar arquivos, sabe? Nossa, muito ruim. Igor, o Jorge é o aluno novo? Eu não lembro muito. É, Jorge? Glauco. Ah, não, Jorge é. Agora que eu tô lembrando, o Jorge. Jorge é veterano lá na faculdade. E aí, pessoal, vamos esperar só mais uns minutinhos ou já querem começar? Bastidores aqui, professor. Vocês estão tendo aula deixa eu só admitir aqui. Vocês estão tendo aula pelo Zoom já com todos os professores, né? Joelson, aí tem o Eduardo pelo Instagram, aí a professora Luciene agora, e agora com você só. Luciene, Eduardo e Joelson. É só. Deixa eu só pegar. Deixa eu desligar essa lista muito mal. É só. Tem mais um professor que é de quê? Oi, é de civil. Fernando? É Augusto. Ah, o Augusto. Ah, mas o Augusto tá tendo aula no Zoom também, né?
Ele vai começar essa semana com a gente, ter aula no Zoom. Tá. É que semana passada. vai. E aí, Taliere, boa noite. Boa noite, professora. Já querem E é mais ou menos só 7 alunos mesmo ou tem mais gente que entra? Não, tem mais. Peraí, deixa eu ver o pessoal tá falando aqui na sala. Deixa eu ver o que eles estão falando aqui. Pois é, professora, essa fase aí só vai acabar depois de ter vacina, senão a gente é esperançoso que vai acabar, mas quando não tiver vacina não vai resolver nada, porque a transmissão é voluntária. Se tiver vacina vai ser preventivo. Esse vírus aí, realmente, né? Esse vírus aí, o país está dividido, a opinião está dividida aqui, né? Eu já escutei várias pessoas falando que esse vírus é político, né? E aí a gente fala assim, mas por quê? Mas existe, né? Ele é político, sim, a economia e tal, mas existe. Não, com certeza, senão as pessoas lá da Itália, as pessoas lá ou de Nova York, que está sofrendo agora, maior, né, dos Estados Unidos, as pessoas da China não estariam ali com alto índice de mortalidade, né? Não tem nem discussão, gente. Isso daí existe, não é fantasia da cabeça dos outros, não, da vírus político. Obviamente que isso vai atrapalhar muito, né? Porque, querendo ou não, a gente não está trabalhando como deveríamos, né? Na verdade, os professores estão sofrendo bastante, porque a gente tem que estar... Eu tô com 6 turmas, assim, sabe? E é muito complicado, gente. É uma situação muito delicada. Porque cada aluno tem suas dificuldades. A gente tem alunos que moram no interior, que não tem internet, que tá sem aula, sabe? Que às vezes está ali precisando, né, de uma assistência, não tem. Às vezes está passando dificuldade dentro de casa, porque o pai e a mãe não estão trabalhando. Aí você já não consegue concentrar naquilo que realmente é, né, a matéria. Até nós, professores mesmo, tá enfrentando muita dificuldade aí de estar encontrando, a gente está ali trabalhando com a turma do 10º semestre mesmo, eu tô trabalhando com áudio com eles. Eles preferiram justamente por causa disso. Teve pessoas que trocaram turno, né, de revezamento no trabalho e não estão podendo assistir aula à noite mais. Aí a gente, né, a turma decidiu a gente fazer lá os áudios. Aí eu mando os áudios, até mandei a última aula de vocês, foi por áudio, né? Ou não? Não foi na turma de vocês? A aula de regime. Então, aí fica assim uma aula mais ou menos, né, gente? Isso que é o problema, mas vamos lá. Bom, acho que já são 8h54, vamos começar, a gente já deu um prazo aí de tolerância de 15 minutos, né? Hoje eu quero trabalhar com vocês a respeito da progressão de regime, tá? Gabriele, né? Gabriele, seja bem-vinda. A progressão de regime. Ali no artigo 33 do Código Penal, a gente começou... Vocês entenderam aquela parte de espécies de regime? Regime fechado, peraí, deixa eu ver. Regime semiaberto, aberto. Quando eu aplico ali, né, vou aplicar o regime, vocês entenderam a questão dos anos? Eu passei o material, né, explicando para vocês toda essa questão, né? Sim. Passou. Não, deixa eu ver. Qual que eu tive uma dúvida que eu queria perguntar É para o artigo 33, quando a gente Passou, fala... professora. Oi, pode falar. Passou. Oi, Gabriele. Joia. Qual que era, o Taliere? Não, Ali... da parte... Do parágrafo 2º, né? O parágrafo 2º é que fala lá, quando a gente fala, as penas privativas de liberdades deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. Então, esse parágrafo 2º... A pergunta que eu ia fazer, na verdade, é do conteúdo anterior ao regime que a senhora mandou. Tá, qual que era? Aquele da primeira fase, segunda fase, terceira fase. Lá na terceira fase, da aplicação da pena.
Isso. No final, a senhora colocou uns exemplos de pluralidade de causas de aumento e pluralidade de causas de diminuição. Aí, no exemplo que a senhora deu, a senhora colocou entre parênteses a porcentagem, tipo que 1/3 a 2/3 e 1/6 a metade. Esses valores estavam na onde? Separado na legislação ou tem num lugar específico que aparece esses números? É que eu fiquei na dúvida, que eu tentei caçar para me gravar a porcentagem de aumento de pena. Deixa eu ver aqui. No último material que eu encaminhei, deixa eu só ver. Isso que fala pluralidade. Vamos lá, eu tô com pluralidade de causas de aumento. Pluralidade de causas... Ah, tá. Aí que eu dei um exemplo aqui, né? Por exemplo, o homicídio, né? O homicídio é de 6 a 20 anos. Vamos dizer que nós temos lá 2 causas de aumento no homicídio. Foi aplicada lá na primeira fase, o juiz deu 6 anos, né? Colocou lá, ó, pena mínima, 6 anos. Todas as circunstâncias judiciais naquele caso foram favoráveis àquele condenado, certo? Sim. Aí ficou lá na segunda fase 6 anos. Chegou na terceira fase, nós tivemos ali a aplicação de 2 causas de aumento, né? 2 causas de aumento. Aí no primeiro aumento, de 6 anos, mais 2/3. Vamos dizer que essa causa de aumento... Esse 2/3 é da onde? Da onde que ele é? Então, porque assim, Talieri, dependendo da pena aplicada, essas reduções são no artigo 60, as circunstâncias de... Deixa eu só ver aqui para você qual que é o artigo. Na causas de aumento. Quer ver? Eu fui do caso... 50... Aqui, gravantes atenuantes, cálculos da pena, artigo 66 fala das circunstâncias, né? Aí a gente vai ver até de quanto... Porque vai depender... Aí, cálculo da pena. Artigo 68... Deixa eu só descobrir qual que é esse artigo, já te falo, sobre a questão das circunstâncias. Porque, assim, a causa de aumento e a causa de diminuição... A gente vai sempre estar encontrando nos dispositivos do artigo especial, dependendo do crime, tá? Que ela vai estar lá, por exemplo, no crime de homicídio no artigo 121, ele pode estar especificando... do homicídio tem. Do homicídio, ele vai ter lá especificando causas de aumento. E ali naquele crime, né, na parte especial, ele vai estipular até quanto que pode aumentar. De 2/3, 1/3, então vai ser caso a caso, dependendo do qual crime essa pessoa está sendo condenada. Que aí ele colocou aqui. Entendi. Então esses valores que a senhora colocou é só exemplo. É só um exemplo que está estipulado e determinado lá no artigo 121. Então isso vai ser variável de acordo com aquele crime que aquela pessoa está respondendo e foi condenada. Tá? Então, aqui eu coloquei aí, por exemplo, homicídio. Oi, pode falar. No homicídio simples, fala aqui que, por exemplo, ó, ele dá um exemplo aqui de causa de aumento, de caso de... na verdade, ele dá um exemplo de causa de diminuição. Quero ver de aumento, cadê o negócio? Ó, por exemplo, no caso de diminuição, por exemplo, ele coloca aqui que pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Para calcular se vai reduzir 1/6 a 1/3, vai ser a discricionariedade do juiz? De acordo com a proporcionalidade, com a razoabilidade, tudo isso. Não, esse de 1/6 a metade, isso vai estar determinado em lei, tá? Conforme o crime. Mas se será de 1/6 a 1/3 vai ser a critério discricionário do juiz, sim, tá? Vai depender de qual é o grau da diminuição que ele pode estar ali atribuindo àquela pessoa, tá? Ao que ele condenou. E no caso de, por exemplo, outra dúvida que eu notei aqui, ó, no caso do aumento de pena, no caso, quando tem 2 causas de aumento de pena, quando eu vou calcular o segundo aumento, a senhora falou que existem 2 posições que podem ser acatadas. Eu quero saber qual que o nosso Código Penal brasileiro
admite. Porque tem a primeira posição que fala que o segundo aumento de pena vai incidir sobre a pena já aumentada, que foi o primeiro aumento, né? Sobre o primeiro aumento. E a segunda posição fala que é sobre a pena originária da segunda fase. Aí o nosso código adota ou também essa posição fica a critério do juiz? Não. Nós temos aí uma prevalecente. Só que eu estou procurando. Está no material de vocês também essa parte? Deixa eu só ver, porque faz tempo que eu não... Tá nessa parte de pluralidade de causas de aumento. Essa matéria... Tá travando, professora. Não estou te ouvindo. Oi, agora tá ouvindo? Alô? Agora tá. Deixa eu só admitir aqui o Matheus. Nesse último material aí, causas de diminuição. Não, nesse ainda. Aí vem a pluralidade de causas de aumento. Aí nós temos uma previsão legal da causa de aumento, certo? Que está previsto lá no artigo 68. Sim. Aí quando nós temos lá a pluralidade de causa de aumento, aí eu dei um exemplo para vocês, certo? Aí nós temos duas posições. A primeira posição, que seria o segundo aumento, incide sobre a pena já aumentada. É isso, né? Que a gente fala que... Oi, pode falar. Aí o segundo fala que é sobre a pena originária. Aí o nosso código adota alguma dessas posições? Ou não? Ou qual que é a mais aceita? Então, eu não coloquei no material de vocês essa questão, né? De qual seria... Não, eu fiquei na dúvida. Qual seria a posição do Código Penal em relação a essas duas posições. Eu não... Deixa eu só ver aqui, para te responder. Segunda... Porque me parece que tem alguma questão de pena... Essa não é pena, não seria pena de multa, não. Parece que tem alguma questão de pena de multa. Deixa eu só ver se é isso mesmo, só para não te falar errado. Tá. São tantas posições, gente, que a gente acaba se perdendo. Aqui nessa questão de aumento, segundo aumento incide sobre a pena já aumentada. Eu acredito, eu vou te responder isso no final porque eu vou me lembrar, tá, Taliere? Que seria a segunda posição, tá? Que a segunda majorante incide sobre a pena originária. Por quê? Porque a gente tem que se valer sempre da pena originária, porque senão talvez isso seria algo prejudicial ao réu. Então, a legislação penal, nós somos garantistas, e nós precisamos sempre estar interpretando em benefício do réu. Tá? Então, nesse caso, se nós incidiríamos na pena já aumentada, isso seria mais prejudicial para aquele réu. E na segunda posição, não, ele estaria ali aumentando. Mas só que tem uma súmula, já tem um entendimento que eu vou precisar achar, que eu não estou me lembrando qual é. Mas até o final da nossa aula eu vou estar me lembrando, se Deus quiser, aí eu te passo, tá bom? Pessoal, então vamos lá. A gente começou lá no regime, fixação do regime prisional, a gente trabalhou aquelas espécies. A última aula foi sobre a RDD, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida também. Tranquilo, né? E agora a gente vai começar a trabalhar concomitantemente com a legislação especial, que é a Lei de Execução Penal, tá? Que nós trabalhamos nessa aplicação do regime. E hoje nós vamos ver que quando o juiz, depois de ter calculado, aplicado a pena, ele vai agora, chegou àquela fase... Oi, tá escutando? Oi. É que tá travando toda hora, professora. Some a voz da senhora. Então tá, vamos fazer o seguinte, eu acho que eu tenho que falar mais devagar, né? Porque... Travou? Professora, se eu não me engano, tem um aluno que quer entrar aí, ó. Pediu para entrar. Tem não. Matheus, mandou mensagem no grupo. Matheus entrou, Matheus Ícaro. Matheus tá aqui. Entrou. Tá todo mundo aqui. Aqui não tem ninguém para admitir, tá? Pessoal, olha só. Eu acho que ele já tinha entrado, então foi mal. Tá,
Aqui vai aparecendo aqui do ladinho para mim, quando tá pedindo, tá? Estão me ouvindo agora? Sim. Então, eu vou falar Agora mais... sim. Então, até isso eu tenho que me adaptar, sabe por quê? Eu sou muito blá, 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 blá. E eu falo muito rápido. E acaba que o som que quando eu falo, para vocês não chegam ali instantaneamente, demora um pouquinho, tá? Então, eu vou começar a falar um pouco mais pausadamente. Então, nós vamos começar... Não, mas não é só o som, a imagem também, professor. Tá. A imagem também, então acho que corta geral, entendeu? né? Não é só o som, não. Bom, eu espero que vocês pelo menos estejam me ouvindo bem, porque eu vou colocar na tela aqui vou colocar na tela aqui a lei, então a gente vai trabalhar em cima da lei hoje, fazendo umas comparações do antes e o depois, tá? Porque nós vamos trabalhar ali dentro do artigo 102. Porque o próprio Código Penal, quando a gente já fixou ali o regime, o juiz determinou, né, quantos anos aquele condenado vai cumprir, agora chegou a hora de a gente estipular qual é o regime, né? E quando esse regime ele tem a sua pena acima de 8 anos, vamos dizer que ele foi condenado ao crime de homicídio de 10 anos da pena. E aí ele vai ter o seu regime inicial de cumprimento em regime fechado. É possível, né, que em determinado período de cumprimento da sua pena, ele possa ter a progressão de regime. Ou seja, ele vai poder passar daquele regime mais rígido para um regime mais brando, ou seja, daquele regime fechado para o regime semiaberto, até ele ter a possibilidade de cumprir aquela pena, aqueles 10 anos, em um regime até aberto, né? E isso é um direito dele que está previsto no parágrafo 2º do artigo 33. Lá no artigo 33 do Código Penal, se vocês quiserem ler, vamos lá. Nossa, que imagem bonita, Igor, no fundo. O artigo 33 do Código Penal, parágrafo 2º. Olha lá. As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva. Aí, ó, formas progressivas. Isso é a progressão do regime, segundo o mérito do condenado. Então, aquele condenado que tem boas condutas dentro da penitenciária, ele vai ter um mérito aí de receber essa progressão de regime, tá? Observados os seguintes critérios e ressalvados as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. Por exemplo, a RDD é um regime mais rigoroso, né? Que ele vai ficar mais isolado, tendo muitas restrições ali, até mesmo em seus direitos fundamentais de comunicação, de visita, como outros demais presos. Aqui em Cuiabá mesmo, a gente teve agora a transferência de presos para a RDD, porque eles estavam nessa época de pandemia, né? Não sei se vocês viram na televisão, apareceu no MTV, acho que meio-dia, que eles estavam cerrando, né, um compartimento lá que dava acesso ao corredor da penitenciária, que era mais fácil para eles fugirem. E aí foi descoberto, né, e eles foram transferidos para esse regime disciplinar diferenciado, aí, que seria o cumprimento mais rigoroso. Então, isso daí já é uma falta grave, né, prevista na Lei de Execução Penal, que impede ele aí de ter essa progressão do regime. Por exemplo, se ele foi condenado a 10 anos e ele cumpriu já até 16% da pena, e ele é réu primário, né, nunca cometeu nenhum tipo de crime, é uma violência que... Nós vamos ver essa alteração, tá, gente? Vou abrir depois o arquivo aqui para vocês verem a comparação da lei. Então, ele tem todas as hipóteses legais, os requisitos objetivos de ter a sua progressão. Mas se ele, naquele último dia, ele já vai entrar nessa hipótese, nesse benefício, ele vai lá e comete uma falta grave como essa. A contagem do cumprimento da pena dele é interrompida. Interrompe-se, então começa a contar lá desde o início, tudo de novo.
Então, tem toda essa questão. Então, essa progressão de regime, ela é possível, que o próprio código, né, menciona no parágrafo 2º, e quem vai regulamentar e disciplinar é a lei de execução penal. Aí, vamos colocar aqui a lei de execução penal para vocês. Eu vou abrir, eu fiz um quadrinho, eu vou até encaminhar para vocês, tá? Cadê o meu documento? Não está aparecendo ainda, né? Engraçado, aqui está abrindo para mim, mas não abre para vocês. Vocês enxergam aí, né? Tinha aberto, agora fechou. É, né? Tá. Onde que... Ah, acho que aqui tem que mudar, né? Espera aí, gente. Engraçado, ele não aparece aqui para mim. Para poder mostrar para vocês esse documento. Eu vou tentar aqui fazer o seguinte, como já tem aberto uma página do Word, eu vou colocar ela e eu vou tentar colar. Estão vendo essa página branca? Não. Sim. Tá. Eu vou tentar fazer o seguinte. Sim. Tá. Vou tentar fazer o seguinte. Tá a página branca, né? Eu vou tentar colar o que eu já fiz aqui, que está aberto para mim, vou colar nela. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Bom que eu deixei ela aberta aqui. Era para estar aparecendo para vocês também. Muito bem. Se vocês quiserem acompanhar para quem está com o celular, abrem aí no artigo 112 da Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal, para quem está no Vadimeco, é 7.210. 7.210, tá bom? Tá, agora deixa eu voltar aqui no Zoom. É 112, professora? Artigo 112. Tem que estar atualizada porque a alteração é agora, né? Do ano de 2019, dezembro de 2019. Opa, então meu Vadimeco não serve. Peraí. Aí, consegui. Estão vendo? Estão vendo aí? Antes da Lei 13.964? Estão vendo, gente? Sim. Então tá, vamos lá. Eu fiz para vocês essa comparação para a gente ver como era antes e o que mudou com a Lei 13.964, que começou a ter vigência agora em janeiro, tá? Antigamente, para a progressão de regime ser possível, nós tínhamos que cumprir 2 requisitos, tanto objetivo como subjetivo. Requisitos objetivos previstos, positivados na legislação, e requisitos subjetivos, que seria o bom comportamento daquele condenado. Acontece que lá no 112, que previa esse requisito objetivo, ele dizia lá, olha só, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz, né? Mas olha só, a gente vai ver que a ser determinada pelo juiz somente diante de requerimento ou do Ministério Público, tá? Ou da defesa ou do serviço público condenado. O juiz não pode, de ofício, determinar essa progressão. Quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 da pena no regime anterior
e ostentar bom comportamento. Esse bom comportamento seria o requisito subjetivo daquele condenado, uma vez que, né, nós temos lá, daqui a 10 minutos vai cair, aí a gente entra novamente, tá, pessoal? Então, esses dois requisitos. O objetivo seria todas essas hipóteses elencadas na legislação. O subjetivo seria a critério daquele diretor da penitenciária, que apresentaria um relatório, né, desse bom comportamento aí, analisaria o bom comportamento do carcerário do condenado. Comprovado pelo diretor do estabelecimento, aí, ó, diretor do estabelecimento, respeitadas as normas de uma progressão, que seria, no caso, isso daqui, ó, totalmente descartado na legislação, uma vez que é proibido a gente impedir que aquele condenado, ele seja, deixa eu ver, acho que a gente pediu para entrar. Fabrício. Uma vez, gente, que esse... Boa noite, Fabrício, seja bem-vindo. Uma vez, a gente está falando aqui sobre a progressão do regime, tá? A comparação que teve alteração no artigo 112. E aí, o que acontece? Não pode existir a lei, gente, que proíbe essa progressão de regime. Então, olha só, respeitadas as normas que vedam a progressão. Essa progressão, essa vedação, ela estava prevista lá na lei dos crimes hediondos, né? Onde proibia a progressão do regime. Então, quem cometia era condenado por crimes hediondos, eles tinham que cumprir aí a sua pena integralmente no regime fechado. E isso eu até coloquei no material de vocês, né? Sobre a questão que foi, na verdade, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, né? Numa ação incidental do controle difuso, que repercutiu aí e proibiu porque violava dois princípios importantíssimos, direitos fundamentais daquele presidiário, que seria o princípio da individualização da pena e o princípio da dignidade da pessoa humana, por ter aquela progressão, direito àquela progressão ali, uma vez que o sistema penitenciário nosso, a finalidade da pena seria ali a ressocialização. Então, ou seja, aquele preso, aquele condenado, porque ele cometeu um crime em regime fechado, ele teria, então, cumprir 20 anos, 30 anos em regime fechado, sem ter uma chance de mostrar ali para a sociedade que ele estava apto a retornar, que ele estava reeducado, que ele estava ressocializado. Isso, então, foi proibido, tá? E a individualização da pena, ela está prevista até no artigo 5º, né? É um princípio que está positivado, né? Previsto na Constituição, que é o artigo 5º, inciso 46, no artigo 46. Artigo 5º, inciso 46, fala lá que aquele preso, aquele condenado, ele tem que ser ali analisado pelo juiz, pelo julgador, de uma forma individual, ver suas circunstâncias judiciais, suas bom comportamento, reincidência, boas condutas, em que circunstâncias ele cometeu aquele crime. Então, essa individualização daquele condenado é muito importante para a sua ressocialização e para até aplicar aí um regime, tá? Prisional ao condenado. Então, isso é o princípio da individualização da pena. É importante levar essas circunstâncias, essas considerações, para até aplicar ali a pena e o regime a ele, tá bom? Muito bem. Isso era um texto anterior, tá? Eu não consigo ver mais ninguém, deixa eu até ver. Agora eu consegui. Tá. É porque fica pequenininho. Vocês estão me vendo? Estão me vendo? Oi. Te vemos sim, professora. Fica uma janelinha pequenininha, né? Sim. Então tá. Aí vamos lá. Olha só aqui. Depois, né, a partir de janeiro, como que ficou agora estabelecido esse requisito objetivo? Quem vai poder ter a sua progressão, né, no regime prisional? A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para o regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido
ao menos, né? Aí vem as hipóteses. Vendo que foi retirado aqui, ó, um sexto da pena, ele começou, ele vai vir aqui colocando as hipóteses nos incisos. Então, tem várias hipóteses de progressão. Aí até especifiquei para vocês, depois eu vou te mandar para vocês esse material, e quando fala lá, 16% da pena se o apenado for primário, ou seja, né, réu primário, nunca cometeu nenhum crime, e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Então, essa hipótese de progressão é sem violência e grave ameaça e mais primariedade. E aí, ele vai ter lá, quando ele cumprir 16% daquela pena, ele vai ter o direito da progressão do seu regime, tá? Do fechado para o aberto. E até chegar, o semiaberto, até chegar ao aberto. Agora eu pergunto para vocês sabem calcular aí essa pena? Como que a gente faz o cálculo dela? Vamos dizer que aquele condenado foi condenado a 10 anos, né, com regime inicial fechado. Para ele começar, como que faz o cálculo? Como que o diretor lá da penitenciária vai falar assim, esse preso aqui já tem direito de ter o seu regime, vamos passar ele tem bom comportamento, super disciplinado, trabalha, né, aqui dentro do presídio ele tem um bom convívio social com os outros presos, ele merece, porque ele já cumpriu aí 16%, que é aproximadamente um sexto da pena. Vamos dizer que de 10 anos, tá? A gente vai calcular como, gente? Daria quase assim 1 ano e meio. 1 ano e um pouquinho mais, né, de meio. Isso! Tô falando, gente. Essa estatalhar é boa demais de cálculo. Você faz o seguinte, vocês pegam o cálculo dos 10 anos, tá? Eu já até estava fazendo, porque eu sou péssima de continha, né? Mas pela calculadora vocês conseguem fazer isso, dependendo dos anos. Vamos dizer, dá um caso hipotético, 10 anos. Aí você vai transformar esses 10 anos em dias, né? 1 ano tem 360 dias, 10 anos tem 3.600 dias, né? Aí você vai multiplicar 3.600, né? Vezes 16%, que vai dar lá 576 dias. 576 dias, então, de que ele cumpriu da pena, ele já pode ter ali a sua progressão no regime. Que se a gente for transformar em ano, dia, vão ser ali 1 ano, 7 meses e 6 dias, né? Dependendo do mês que ele estiver sendo, né, para calcular esse cumprimento, vai depender do mês de 30 dias ou 31 dias. Então, aí ele vai ser ali com 1 ano e 7 meses. Quando ele cumprir 1 ano, 7 meses e 6 dias, ele vai ter direito aí a transferir o regime fechado para um regime semi-aberto. E é gradativo. A professora começa a contar a partir da sentença condenatória? Transitado em julgado. Mas nós vamos ver algumas possibilidades, tá? De que nós podemos computar aquele réu que mesmo antes do trânsito em julgado, que está cumprindo já uma pena, uma prisão provisória, e ele já está lá 1 ano, 2 anos cumprindo pena, ele pode já computar esses anos cumpridos com a condenação. Tá bom? Aí começa a contar desde aquela prisão, na verdade é a partir do momento que ele começa a cumprir a pena. Ele entrou no presídio, começou a cumprir a sua pena, aí começa a contar. Entendi. Tá bom? Porque às vezes... Porque dependendo, né, do julgamento, Talieri, vamos dizer um júri, né, um homicídio doloso. Tá lá, ele já sai de lá preso, né? Entendi. Ele já sai de lá preso e aí já começa a computar, assim. A contar, tá bom? Entendi. Vamos lá, então. Então, olha as hipóteses, tá, gente? Todos esses requisitos com a nova lei vem trazendo o inciso 2. Então, para cada espécie de condenado, dependendo do crime que ele está cometendo, não é mais... Antigamente não tinha essa diferença de sem violência, com violência, réu primário, reincidente. Isso aqui um sexto era aplicado para todo mundo. Hoje não. Hoje ele vem dificultando
falando aí. Olha lá, sem violência e grave ameaça, mas ele é reincidente, ainda que não, o crime não foi com violência, né? 20%.